Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam tudo bem. Como é que vocês estão? Passaram bem? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos, utilizando o livro de matemática, A Conquista da Matemática, agora na página 130, tá? No capítulo 5. Vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho do conceito de ideia de fração, né? Ideia de fração. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver a forma fracionária dos números racionais. Tá? A forma fracionária dos números racionais. O livro traz, então, a palavra aí, né, um conceito de mosaico. Mosaico é uma expressão artística em que se criam diferentes imagens por meio de organização de peças recortadas e normalmente coloridas. Alguns desses mosaicos possuem uma decoração geométrica. Ele diz aqui que observe a seguir as etapas executadas por Janaína para construir um mosaico geométrico. Veja que inicialmente ela possuía apenas folhas retangulares, coloridas, e após a divisão dessas folhas em partes e um bom planejamento, ela então elaborou seu mosaico. Será que podemos chamar cada uma dessas peças do mosaico de uma parte de um mosaico todo? Então aqui tem, né, ela tinha somente peças retangulares, né, coloridas, e ela dividiu essas peças retangulares em outros retângulos. Tá? Chamando cada folha colorida da etapa 1 de um inteiro, sabemos que cada folha da etapa 2 foi dividida em várias partes iguais entre si. Então, a etapa 2, ó, né, ela pegou aqui e começou, então, a redividir aqueles retângulos que ela teve. Então, aqui ela teve os retângulos redivididos amarelos, os retângulos redivididos em vermelho, os retângulos redivididos em cinza e os retângulos, né, redivididos em verde. Podemos relacionar cada pedaço de uma folha à folha toda utilizando uma fração. Logo, se consideramos a folha azul, cada parte equivale a uma parte de 16, ou simplesmente 1 sobre 16. Dessa forma, como podemos representar cada parte das outras folhas? Então, agora é com você. Siga o exemplo do artista e confeccione o seu mosaico geométrico. Bom, a gente não vai fazer a confecção, tá? Não, pra gente não trabalhar devido à pandemia, a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo em si. Mas podemos representar, né, algumas cores aqui nesse mosaico. Para isso, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho de fração, deixa eu abrir aqui meu outro quadro virtual, né? E já deixo trazer essa imagem para a gente poder falar sobre cada parte desse mosaico. Então notem que no mosaico amarelo, ela redividiu, tem quantos pedacinhos no amarelo? Ó, tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pedaço desses representa 1 sobre divisão de 8. 1 oitavos. Note no azul, ele já falou que tem 16, né? Vamos confirmar. 3, 4. 2, 3, 4. E eu pego aqui, ó, 4 pedaços vezes 4 dá num total de 16 pedaços. Então, cada pedacinho desses representa 1 sobre 16. No vermelho, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 também. Cada pedacinho desse aqui representa 1 sobre
16. E aí depois vem o verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se tem 16 aqui, tem mais 16, são 32. Cada pedacinho desses representa 1 sobre 32. Tá? Aí vem então alguns outros mosaicos. Ó. Depois ela começou a montar, né, essas peças coloridas num quadro. Isso então é um mosaico geométrico aí, definido na educação artística, né? O que é a ideia de fração, então? As primeiras notícias do uso das frações vêm do Egito. Tá? As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham que ser sempre medidas e remarcadas. O tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. O número fracionário surgiu na necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, a necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios, então, conheciam as frações, né, de numerador 1. E esta era a forma que eles usavam para representá-las. Então, relembrando um pouquinho as frações. A fração nós temos, então, a parte de cima se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador. E aí os egípcios, então, aqui tem, representava assim. Isso aqui é a representação no sistema egípcio de 1/3, ó. 1 sobre quantidade de 3. 1/6. 1 sobre 20, né? Lembre que aqui esse símbolo representa 10 unidades. Tá? A gente viu aí na matemática. No início do ano aqui, a história da matemática. As medidas fracionárias são números naturais. São exemplos de números chamados de números racionais, né? A divisão de 1 por 3 gera um número com vírgula, ou a representação da fração gera um número racional. Tá? Para você pensar e responder, e uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços, iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura, aqui está a pizza. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Então, para você que está em casa aí, responder, copiar esta pergunta, né? Tentar desenhar esta pizza no caderno e responder a letra A e responder a letra B. Tá? Você que está em casa aí, pausa o vídeo e já faz essa atividade. Tá bom? Continuamos. A ideia de fração como parte de um todo, né? Vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. Então, recortamos uma tira. Recortamos uma tira. Pode ser uma tira assim. E dobramos ela ao meio. Quando eu dobro, então, uma tira ao meio, né, eu estou dividindo ela bem na metade. Correto? Na metade, ó. Tá? E se eu pintar essa metade, vamos pintar aqui, tá, ó. Se eu pintar essa metade, eu tenho essa simbologia, né? Uma parte pintada e outra parte não. Nós, quando dobramos o meio, a gente obteve, então, duas partes iguais. A representação numérica de metade, né, é assim, um pedaço da metade, 1 sobre 2, né? 1/2. Esta é a representação numérica. Recortamos outra tira de papel e agora a gente vai dividir em 3 partes iguais. Tá? Então, vou pegar outra tira de papel aqui e vou dividir ela agora em 3 partes iguais. Tá? 3 partes iguais. Se eu consigo aqui. Tá? Então, eu vou fazer bem
a marcação aqui, ó, aonde que foi dividido 3 partes iguais, ó. Então aqui eu tenho uma divisão de 3 partes iguais. Se eu pegar um pedaço desses para mim, eu estou pegando quanto? Eu estou pegando 1/3. 1 de 3 partes, tá? Então a representação numérica é 1/3. Se a gente recortar outra tira de papel e dobramos ao meio, em seguida novamente ao meio, a gente então tem aí a 4ª parte, ou 1/4 da tira. E representamos 1/4, tá? Conforme a gente vai colorindo, então, se eu colorir de azul as 3 desses 4 partes, dessa forma podemos dizer que eu tenho 3/4. Eu tenho 3 partes coloridas de um total de 4, né? Então, aqui é a representação geométrica da fração, ó. Quantas partes coloridas eu tenho? Vai em cima. Então, o total de partes coloridas vai em cima. O total de divisão que eu tenho vai embaixo. Então, em cima dá para dizer que é a parte da fração, a parte, e abaixo é o todo. Tá? Ó, 3 quadrinhos azul é parte, num total de 4 divisões que eu tenho. Esse é o conceito de fração. Você se lembra, então, que na pizzaria onde Antônio e a namorada fizeram pedido, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Então, numericamente, esse 8 vai onde? Esse 8 vai na parte de baixo, né? Vai no todo. Cada pedaço pode ser representado por 1/8. Então, cada pedacinho desses aqui, ó, pode ser representado por 1/8. Ó, 1/8. 1/8. 1/8. Certo? 1/8. Bom, restam 5 pedaços, ou então, restam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Restam 5 pedaços que ainda não foram comidos. Então, restam 5 pedaços de total de 8. Tá? Então, são exemplos de frações. Quanto que eles comeram, então? Tinha na pergunta, né? A gente já respondeu. Podemos responder aqui. Quanto que Antônio e a namorada comeram? Antônio e a namorada comeram 1, 2, 3. 3/8 da pizza. Quanto sobrou? Sobrou 5 pedaços de 8. Tá? Então, esses são a questão lá que tinha no Pensa e Responda. São exemplos de frações que indicam partes de figuras ou de quantidades. Então, aqui, 1/2, né? Uma figura que foi dividida pela metade. Um pedaço de 3, né? Um pedaço de figura foi dividido em 3 partes. 1/4, a figura foi dividida em 4 partes, estou representando uma dessas. 3/4, a figura é dividida em 4 partes, estou representando 3. 1/5, 2/5, 1/8 e assim vai. Observe os relógios. Esse relógio marca meio-dia. Então, ó, esse relógio marca meio-dia. Note que os relógios estão divididos em quantos pedaços? O relógio está dividido em 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Esse marca meio-dia. Está aqui. Meio-dia. Este relógio marca meio-dia e 15. Então, notem onde que estão os ponteiros ocupando. Está ocupando esta parte do pedaço. Ó. O pedaço dividido em 4 partes, né? E ele está ocupando essa parte. Então, ele está com 1/4 de hora. Um pedaço das 4 divisões. Este relógio marca meio-dia e meia. Então, marca 12 horas e 1h30. Então, ó, estou ocupando quantos pedaços? Ó? 1, né? E 30. Então, estou ocupando aqui o relógio, estou ocupando metade dele, né? 1/2. Bom, por que eu falo desses relógios? Né? Porque daqui a pouco a gente vai também fazer
adição e subtração de frações, né? O numerador e o denominador, então, são termos de uma fração. Então, eu já tinha falado, ó. A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Onde a parte de cima representa a parte e a parte de baixo, o denominador, representa o todo, né? Então, o denominador, no caso aqui 13, indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. 13. Então, se eu fosse representar geometricamente, ó, eu teria assim, foi dividido em 3 partes. O número 2 indica quantas dessas partes foi considerada, 2. Então, vou pintar aqui 2 partes. Ó. Essa aqui é a fração que representa 2/3. Aqui é a forma algébrica e aqui é a forma geométrica. Tá? Forma algébrica e a forma geométrica. Veja como são lidas e escritas as frações por extenso. Então, tenho aqui 1/2, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, 1/10, 10/11, 2/15, 1/100. Tá? Então, note que o numerador, ele é lido, tirando o meio, né? Ele é lido na forma de meio, de terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos. A partir do 11º, aí começa 10/11, 2/15, né? Aí tem a palavra avos depois do 10, tá bom? O que mais temos aqui sobre fração? A ideia de fração como resultado da divisão de 2 números naturais. Então, para pensar e responder novamente. Então, novamente, ó, atenção, copiar no caderno esta questão, letra A, B e C. Ó, Miguel tem uma barra de chocolate e quer dividi-la de forma igual entre seus 4 netos. Aqui estão os netos dele. Letra A. Como você acha que Miguel deve proceder para dividir sua barra de chocolate entre seus 4 netos? Pense e elabore uma resposta. Letra B. Utilizando uma folha de papel para representar a barra de chocolate, aplique essa ideia que você sugeriu no item anterior. E letra C. Quanto de chocolate cada neto de Miguel irá receber após a sua divisão? Então, pause o vídeo aí e tente pensar um pouquinho. Se você já pensou, né, vamos observar então como que Miguel pode dividir o chocolate entre seus netos. Note que a ideia aqui é dividir uma barra de chocolate, um inteiro, né? Um inteiro, entre 4 pessoas. Nesse caso, cada neto receberá uma de 4 partes, que a barra de chocolate será dividida. Então, olha lá, ele dividiu aqui, né, o chocolate em 4 partes. Ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4. Cada neto vai receber o quê? Um pedaço dos 4. Então, em cima é a parte e embaixo é o todo, né? Ou seja, usamos as frações como quociente de 2 números naturais. O que é quociente mesmo? Quociente nada mais é que uma divisão. Tá? Divisão. Frações como 1/4 pode ser associadas à ideia de divisão de 2 números naturais. Desculpa. Bom, e aí então vem as atividades. Ó. Então você vai copiar, atenção, copiar questão 1, letra A, B e C, D, E, F, G, né? Inclusive com seus desenhos. Então a habilidade aqui também não é só habilidades matemáticas, mas também fazer o desenho geométrico de cada imagem. Tá? Questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Fazer então da página 136 a questão 1
até a 9. Copiar os desenhos e ainda fazer as atividades. Então, copia, responde, copia, responde. Copia a caneta, né, respostas a lápis. Depois de copiar, você que é aluno remoto, vai lá na plataforma, tira a foto do seu caderno dessas atividades, que são quem? É a atividade da página 136, atividade da página 132, né? E a atividade da página, vamos pegar outra aqui, que teve, atividade da página 135, tá? Esse pensa e responde. Copiar e colocar a foto lá na Cortex da atividade, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Ó. Tchau, tchau.